Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito mais varonil. E hoje, mais um papo aqui, uma cerveja na caneca. E assim, sempre que eu faço um vídeo, geralmente eu monto um roteirozinho, para ele não ficar muito extenso, porque realmente hoje em dia ninguém tem a paciência de ver vídeos muito longos. Só que hoje, esse assunto aqui, eu já estava querendo falar há algum tempo, fui protelando, e não fiz nenhum roteiro. Então hoje, na verdade, eu não sei onde isso vai dar. Eu vou fazer meio que no improviso, meio que a esmo, não sou bom nisso. Vamos ver o que vai dar. E o assunto, é a tal da memória. Vamos abrir aqui já um latão, para já ajudar as ideias saírem, a voz também. A memória talvez não, certamente, é a faculdade humana, também de outros seres vivos, eu acredito que eles tenham memória também, é a faculdade humana menos compreendida, sem dúvida nenhuma a memória, sim, ela é importantíssima ao longo de toda a vida. No começo, para você aprender a falar, aprender a andar, aprender quem são seus pais, tudo nós aprendemos por repetição, tudo. Depois, mais tarde, para sua formação escolar, você tem que ter memória, e mesmo para você seguir a sua vida. Se você, como no filme lá, como se fosse a primeira vez, se você acordasse num dia esquecendo quem você era, você não teria como seguir a vida. A memória é o registro do que você vai sendo, e você vai se construindo dia a dia em cima daquilo que você fez, daquilo que você aprendeu. Então, a memória depois na fase escolar é importantíssima. Na época que a escola era escola, a gente tinha que decorar um monte de informações. Depois, na vida profissional, você teve a sua profissão, aprendeu a sua profissão, começou a trabalhar na sua profissão, você tem que lembrar das suas obrigações, tem que lembrar das contas da casa, tem que lembrar de tudo. Se a gente for colocar na ponta do lápis o tanto de coisa que nós lembramos todos os dias, realmente é uma quantidade impressionante. E, quando você vai ficando mais velho, gente depois que aposenta, não vejo a hora, a memória é uma espécie de amigo que você vai ter, um apoio emocional. Porque você vai viver de lembrar das coisas. O velho, ele não tem mais paciência para viver. Não que ele queira morrer. Uma coisa é você estar vivo, outra coisa é você viver. Quando é velho que o velho não tem mais paciência para viver, ele não tem mais paciência ou força, vai saber o quê, para sair, para fazer novas amizades, para viver novas histórias. Ou seja, o velho não tem mais paciência, mais força, mais estômago, mais resistência física, mais imunidade, tudo isso pesa para criar novas memórias. Ele não está afim, vou sair, o velho não pode mais enfiar o pé na jaca, no outro dia ele está um caco, ele morre, então o velho chega a um ponto que ele não tem mais as funções físicas deles, orgânicas, fisiológicas, não tem mais força para criar novas memórias. Então ele vai viver das memórias que ele teve. E dizem o seguinte, que tudo aquilo que você já viu, ouviu, cheirou, pôs a mão, sentiu o gosto, ou seja, qualquer estímulo que você tenha recebido ao longo da sua vida pelos seus 5 sentidos, fica gravado na sua cabeça. Diz que tudo fica aqui, você não esquece nada. Mesmo estímulos que você tenha recebido de maneira meio assim que passiva, no bom sentido da palavra. Estímulos que você não estava atentos a ele e que o seu cérebro captou. Por exemplo, uma cena que você viu de canto de olho. Você não estava prestando atenção, passou alguém ali, algum carro, alguma coisa, uma ave, um passarinho, um cachorro, você pegou de canto de olho, de soslaio. No dia você nem sabia que você pegou essa cena, dizem que isso está no seu cérebro, diz que está lá. Então você passa em um restaurante, uma padaria, coisa do tipo, você sente aquele cheiro, você não se atenta muito àquele cheiro, um cheiro bom, mas que aquele cheiro, uma outra vez que você sentir ela, uma outra coisa, você vai relacionar e até lembrar que foi em tal lugar que você viu aquele cheiro. Uma música que você não gosta, isso acontece muito. Às vezes você está em algum lugar, alguma festa, eu não vou em festa até por causa disso, ou no carro de alguém, você escuta essas músicas desgraça que tem por aí, e você ignora aquilo. Num belo dia você acorda com essa bosta na cabeça. Então dizem que está tudo aqui. O que acontece é que você não tem o acesso a isso. Você não consegue acessar muitas vezes de forma voluntária.
né? Uma vez eu já escutei alguém falar que a memória é como se fosse assim, um imenso arquivo, né? Milhões e milhões de gavetas, só que você tem a chave de poucas. Eu diria até que é mais. Tá? A memória, eu acho que ela pode ter 100 gavetas, mas são gavetas, não é que você não tem a chave, você nem sabe que essas gavetas existem muitas vezes, né? E que a memória que você acessa mais fácil é a memória que você participou ativamente, né? Não é essa memória que você pegou uma visão de soslaio, é uma coisa que você estava empenhado, que você foi um agente ativo daquele evento, daquela ocasião, né? E aí diz que você se lembra melhor. E nesse ponto, eu estou ferrado, né? Porque às vezes acontecia, fim de semana, casa da minha mãe, almoçar, tudo. Eu tenho uma irmã, 2 anos mais nova que eu só, e ela conta umas histórias da infância, onde eu estaria envolvido, né? Sempre no papel de vilão, é óbvio, né? E que, sinceramente, não é que eu quero tirar meu corpo fora, até porque eu tinha 8, 9, 10 anos, eu tenho quase 60, não faria nem sentido, né? Às vezes eu não lembro do que ela falou. Não, mas você estava. E muitas vezes meu pai e minha mãe corroboram essa história. Realmente eu estava lá, só que eu não lembro. Eu não lembro. Às vezes, quando ela toca no assunto, vem aquele estímulozinho, mas na maioria das vezes eu não lembro de histórias em que eu participei. E isso é meio comum porque, assim, eu nunca dei muita atenção para o mundo. Eu não sei se é um defeito, se é uma qualidade. O mundo, em raríssimas vezes, em raríssimas ocasiões, nunca me interessou muito. Isso realmente. Às vezes eu estava num lugar, uma festa, ou, enfim, sei lá, participando de alguma coisa, numa conversa, e eu estou em outro lugar. Eu estou ali conversando com as pessoas estão conversando comigo. Então as pessoas se lembram do que eu falei, e as pessoas contam o que eu falei, e eu não lembro. Eu estava ali, mas estava no outro mundo. Que mundo? Não sei também. Mas eu sempre fui meio alheio ao mundo. Sempre. Eu ando pelas ruas aí, às vezes fecha uma farmácia na esquina. Amanhã abre uma confeitaria, daí uma semana eu não lembro mais que foi farmácia. Eu não registro muito. Eu vou andando num mundo muito particular meu. Tá? Eu falo sozinho na rua, gesticulo. Várias pessoas já viram isso. E eu estou cagando e andando. Para mim não tô nem aí. Inclusive, eu tive uma namorada muito tempo atrás, lá no 2000, lá quase na virada do século, alvorada voraz, e ela fez terapia, era toda analisada, medicada, etc. Né? Toda resolvida, só que não, né? Era maluca de pedra. E ela falava para mim que eu era encaramujado. Às vezes eu ia com ela em alguns lugares da família dela, eu estava numa cidade estranha, ela me levava, e eu estava lá conversando, mas ela olhava para mim e sabia que eu não estava lá. Né? Ela dizia que eu era ensimesmado. Eu nunca tinha ouvido essa palavra e eu gostei, ensimesmado. Então, assim, as minhas memórias, acho que elas não se formaram de maneira tão sólidas, por conta desse meu isolamento, esse meu ensimesmamento. Né? Uma espécie de Asperger, sei lá, o que eu tenho. Né? Mas, enfim, o mundo realmente eu fico meio alheio ali. Então, fica difícil a gente, muitas vezes, recuperar essas memórias que eu não vivi de maneira intensa. Eu estava ali, mas nem vivi. Mas eu acredito que esteja tudo aqui. Tá? Porque de vez em quando vem aí uns gatilhos, algum estímulo que, puf, e que traz coisa do fundo do baú, né? da tumba, lá das catacumbas. E isso aconteceu há coisa de uns 2 meses aí. Desde então eu queria falar disso, mas vou protelando, eu queria escrever, mas escrever, a mão também já está broxa. Tá? A cabeça tem ideia, mas a mão está broxa, a mão está foda. O que aconteceu onde eu trabalho? Eu fiquei 26 anos, 27, quase 28 em sala de aula. E a coisa degringolou, enfim, não preciso nem falar como está a educação, que eu já falei várias vezes aqui. Acabei ficando doente, comecei a tomar remédio, quando teve a chance, pulei fora da sala de aula. Continuo sendo professor, meu cargo é de professor, mas eu estou hoje afastado, designado na diretoria de ensino, onde eu trabalho numa função burocrática. Tá? Uma função que eu nunca imaginei fazer da vida, tá? Tem lá os seus pepinos, é óbvio que tem, todo trabalho tem, ou não se chamaria trabalho, mas enfim, eu tenho silêncio, eu tenho tranquilidade para fazer. É uma outra história, né? É uma outra história. Preferia ficar dando aula? Preferia, só que hoje você não dá para dar aula.
dar aula hoje se tornou algo impraticável, o ato de dar aula, né? Com essa sociedade que foi aí montada, estruturada ou desestruturada por 30 anos de esquerda, desde o Fernando Henrique. Tá? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, é de 96, era o Fernando Henrique. Foi essa Lei de Diretrizes e Bases do Ensino que começou a solapar toda essa situação. E hoje está nisso e não volta mais. Mas enfim, bom. Então eu estou lá, há um ano e meio, mais ou menos. Em julho agora, eu tinha um ano e pouco ainda, o Estado procedeu a uma reestruturação. Vários cargos foram extintos, outros foram trocados de nome, teve uma reestruturação. Eu fiquei por ali, algumas pessoas saíram, etc. E o lugar que eu fico, que é o financeiro, que é o centro nevrálgico, né? Outros podem parar, e o financeiro não tem jeito, você faz pagamento ali, você faz... né? Nós já estávamos desfalcados de 2 pessoas, um que passou no outro concurso melhor e foi embora, e outro que foi exonerado. Então nós já tínhamos 2 pessoas a menos. Com essa reestruturação, perdemos mais 3. Então ficou aquele caos, pagamento para ser feito, aquela bagunça toda. Bom, e aí começaram a puxar daqui, puxar dali, veio um outro professor, tá? E chegou lá um professor de matemática, Fernando. Chegou, um cara bonachão, boa gente, um cara que tem muito conhecimento em informática, etc, etc. Conversou, se apresentou, a gente começou a conviver normal. Passado o que? Um mês que ele estava lá mais ou menos, acho que não tinha mais do que isso não. Chegou uma sexta-feira e o que acontece é o seguinte, ali dentro da diretoria de ensino tem o pessoal que é do quadro administrativo, o pessoal que prestou concurso para o administrativo, e tem muito professor que está designado ali, que a gente continua do quadro do magistério, a gente continua sendo professor. Existe diferença nos estatutos. O pessoal do quadro administrativo, por exemplo, eles podem ter faltas médicas parciais de até 3 horas por dia, ilimitadas. O professor só 3 por ano. Eles têm horário de banco. Ninguém vai mais em banco hoje, mas eles mantêm o horário de banco. Tá? O professor não tem horário de banco. Enfim, mas isso aí é uma questão burocrática, ninguém tem culpa disso, né? Ou quem tem culpa está acima da gente, enfim. Então chegou uma sexta-feira em que um foi no médico, o outro foi zero de banco, nós trabalhamos ali numa sala, uma sala grande, em 6, 7 pessoas. E chegou uma sexta-feira que um foi pro médico, outro foi fazer hora de banco, para lá, para cá, sexta-feira, é o melhor dia para fazer essas coisas. E acabou ficando só 3 pessoas ali, só 3 professores, principalmente pessoas que teriam que ficar, ou então não estariam ali. Eu, um outro professor que tem mais velho que eu, e esse Fernando, que tem 2 anos a menos que eu, está com 56. Então, deu 3 horas da tarde, o pessoal foi embora, a gente foi trabalhando, já passa o meio de tarde, até as 4. Chegou às 4 horas e falou assim, até porque todo e qualquer pagamento que você faça depois das 16 horas, ele só vai ser compensado no outro dia útil. Então, tanto fazia pagar aquilo naquele dia ou na segunda, que daria a mesma. Então, a gente pegou, já foi reduzindo a marcha, foi fechando o boteco e começou a conversar. São os 3 professores. E, é claro, o professor começa a conversar, começa a falar de escola. Tem jeito. Só que a gente não falou da escola atual. Até porque os 3 estavam ali fugidos da escola. Fugidos. São pessoas com mais de 50, por volta dos 60, pessoas muito bem preparadas e que hoje ninguém quer mais esse tipo de professor. Ninguém quer professor que dá aula hoje. Né? Hoje quer um idiota lá na frente, eu não sei o que eles querem. Né? Mas, então a gente ficou conversando da escola que nós tivemos quando éramos alunos. E eu conversa daqui, conversa dali, conversa lá. E esse Fernando, que era o mais novo ali, falou assim, então eu estudei no CID de Oliveira Leite, uma escola aqui de Ribeirão Preto. Eu falei, porra, eu também estudei no CID. Né? Eu fiz lá da minha 3ª série até a 7ª, que foi quando depois eu mudei de cidade para Porto Velho. Eu falei, então, não sei o quê, mas a gente não deve ter se cruzado, porque eu entrei muito novo no CID. Eu entrei com 5 anos. Quando ele falou, eu entrei com 5 anos, foi o gatilho. Alguma coisa que estava lá nas profundezas, né, nas zonas abissais da memória. A hora que ele falou 5 anos, eu lembrei o nome dele, Fernando, e na hora me veio, assim, claramente na cabeça, a imagem de um molequinho, desse tamanhozinho, magrelinho, meio dentuço, tudo agitado, que corria feito um demo.
Nunca ninguém foi desrespeitoso com o professor, mas ele era muito agitado, né? Ele corria para lá, corria para cá, ninguém pegava ele na corrida, e ele tinha 5 anos e a gente tinha 7, o que na época era uma diferença de idade considerável, pesava, né? E eu lembrei, veio aquela imagem, olhei para ele, né? Não reconheci naquela imagem, mas eu perguntei para ele, rapaz, você tinha um apelido na época? O pessoal te chamava de formiga atômica? Me chamava, porque a formiga atômica era um desenho da Hanna-Barbera, que era uma formiguinha, ela era atômica, né? E ele era muito pequenininho, mesmo perto da gente, e a gente procurou ele de formiga atômica. Eu falei, porra, cara, eu estudei com você, a gente estudou assim, 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 e a gente começou a lembrar, começou a puxar. Primeiros professores. Eu tinha o seu Jair, de português, que ele falava assim, porque o pessoal dizia que ele tinha uma verruga na língua, então ele não podia falar muito alto, abria a boca para aparecer, daí ficava a boca fechada. Li muito livro com o seu Jair, muito livro, em sala de aula, coleira preta, para gostar de ler. O seu Jair era top. Na época o pessoal era top. Lembramos do seu Orlando, que era de matemática, que o pessoal dizia que ele era chegado na canjibrina, ele já ia dar aula já meio, né? Não sei, não lembro, né? Da dona Cândida, que dizia que ela tinha caso com o coordenador lá, que era o tal do seu Veloso. A gente foi lembrando os professores, a dona Tieko, uma japonesa de ciências, excelente. Do seu Péricles. O seu Péricles, ele dava educação moral e cívica pra gente. O cara era promotor de justiça e dava aula no estado para a 3ª a 4ª série. Pra vocês terem uma ideia, como que o salário compensava. Como que o salário compensava. Tá? O seu Péricles, gostava muito do seu Péricles. A gente foi lembrando, depois foi lembrando do pessoal da sala, né? Lembra do Antônio, do André, do Márcio, o Márcio Inada, o Márcio japonês, o Iris, que era filho de um radialista famoso na época aqui em Ribeirão, que apresentava um programa de AM que era o preferido das donas de casa, quando havia donas de casa ainda, que ficavam ali cozinhando para a família, aquela coisa toda. A gente foi lembrando. E num dado momento, ele falou assim, então... E o Enedino, você lembra? Porra, eu sou Enedino, caralho. O meu primeiro nome é Enedino, né? Meu pai chama Enedino, quis colocar, a minha mãe me salvou e colocou o Ricardo como segundo. Então, na maioria dos lugares, as pessoas me conhecem como Ricardo, nem tanto como preferência minha, mas porque Enedino é difícil de decorar e elas optam pelo Ricardo. Também não acham ruim. Aí foi então, e do Enedino, você lembra? Menodino sou eu, caralho. E aí a gente se reconheceu, ele também não havia me reconhecido, é óbvio. E aí olhando, ele era a formiga atômica e hoje ele é o Peter Potamos, só desse tamanho. E aí você tirando aquelas camadas de ruga, você tingindo aqueles cabelos brancos, implantando alguns, tirando aquelas camadas de mofo, de gordura, aquelas marcas deixadas pelas decepções ao longo da vida, você vai descascando aquela pessoa que está na frente e usando a sua memória como referência para aquele descascar, né, para aquele lapidar, você vai lapidando aquela pessoa e realmente você chega no menino de novo. Tava lá aquele menino, né, tava lá o Fernandinho, formiga atômica, né, e aí inclusive ele me falou, eu lembro, você foi no aniversário da minha irmã, acho que os pais deles trabalhavam na USP aqui, e foi feito lá um aniversário. Isso eu não lembrava, aquela coisa da memória de novo, né? Você foi no aniversário da minha irmã, assim, assim, assim. Eu acho que eu tenho até foto lá em casa. E aí, uns 2, 3 dias depois, ele trouxe a foto, né? Dele e minha. Eu tinha o quê? Ele falou que a última vez que ele ficou no sítio foi na 6ª série. Eu comecei a 7ª, mas logo fui embora. Então, na 6ª, eu tinha... não tinha feito 11 anos no ano, eu faria 11 anos em agosto, teria 10, e ele tinha 8. Então, a última vez que eu tinha visto o Formiga Atômica, que apareceu nessa foto que eu já pus aí, o Formiga Atômica é o da esquerda da foto, e eu sou o da direita com essa cara de pouca alegria, né? Como eu sempre tive. Né? A cara sempre meio desanimada, uma cara meio de fastio, né? E eu sou esse mais moreno que aparece aí na direita da foto. Então fazia o quê? Eu tinha 10, estou com 58, quase 50 anos, que eu não vi esse capaz, um gatilho, ele falava que estudou na mesma escola que eu, e que ele tinha 5 anos, foi 5 anos que trouxe isso à tona, porque eu lembrava que ele era
diferenciado, os professores até falavam, olha, cuidado com ele é menor que vocês, papapá. Isso me trouxe a figura do menino de novo. Né? Então as coisas da memória, rapaz, tá aqui mesmo, tá por aí, tá guardado. Né? E é interessante. E eu ter lembrado disso me deu uma satisfação muito maior do que eu ter, de repente, criado uma memória nova. A coisa do velho é isso. Né? O velho ele vai viver de lembrar. Né? Não vai viver mais de viver. Tá? E eu só espero que realmente essa minha memória ainda dure um pouco, que a gente vá... Né? Mas eu queria falar... Acho que eu nem sei... Eu não segui uma narrativa linear, não fiz o meu roteirinho, falei um monte de coisas aleatórias aí, né? Mas para dizer o quanto que é curiosa essa coisa da memória, esses labirintos, né? Esses meandros da memória. Lembra do rapaz de 50 anos atrás. Se não tivesse saído essa conversa, nesse dia que estava todo mundo já fechando o boteco, esse tempo, né, à toa que a gente ficou, se não saísse essa conversa, provavelmente poderia trabalhar com ele mais 2, 3, 4, 5, 6 anos e não lembrar que ele era a formiguinha atômica. Tá? E é isso, meus amigos. Hoje é isso. Eu queria falar da memória. Né? E um brinde, né, à memória.